De volta aqui com mais um vídeo do curso Godot 3D para iniciante. Nesse vídeo eu vou estar ensinando você a criar um cenário bem simples em 3D. No vídeo anterior eu ensinei como que você cria um menu. Então você já tem o menu do seu jogo e nesse vídeo agora eu vou ensinar a criar um cenário bem simples mesmo. Então vamos lá então. Se você já tem o seu projeto anterior, basta você abrir seu projeto. Se não tem, vamos criar um novo projeto aqui. Vamos chamar ele de cenário. Cenário. Então vamos criar a pasta. Não, cenário já tem um caminho. Então cenário 3D. Então vamos criar essa pasta 3D. Vou selecionar no OpenGL2 e criar e editar aqui. Lembrando aí, se você já está utilizando o mesmo projeto da aula anterior, pode continuar com esse mesmo projeto aí. Se você está utilizando o mesmo projeto da sua aula anterior, de início aqui você já tem programado para o seu jogo abrir aquela cena principal lá, né? Que é a cena do menu do seu jogo, foi como eu ensinei. Você adicionou a cena, quando você dá um play aqui, ele vai executar automaticamente e não vai aparecer essa mensagem aqui porque você já criou. Então, se você está utilizando o mesmo projeto, basta você vir aqui e adicionar uma nova cena. Adicionando uma nova cena, a gente vai criar o nosso cenário 3D. Se você ainda não criou e está utilizando um novo projeto, basta você ficar aqui nessa cena principal mesmo que já foi aberta. Então vamos lá então. Na aula anterior eu falei sobre os nós e também falei sobre o cenário 2D. Então nessa aula vamos falar aqui sobre o cenário 3D. Vamos adicionar aqui um novo nó que se chama Mesh Insta. Mesh Instance. É esse nó aqui. Você adiciona ele, vem aqui em mais, escreve que Mesh Insta. É esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Onde tem um quadradinho, tem um cubo e esse tracinho no meio. Então cria ele. Quando você criar ele, ele vai ficar assim, ó. Não vai ter nada ainda, porque a gente não adicionou nada, mas tem aqui já o nosso nó criado. Com o Mesh Insta, você consegue criar objetos em 3D. No nosso caso, eu quero criar aqui um cubo. Então vamos adicionar um cubo. Toda vez que você cria o nó e seleciona ele aqui, do nosso lado direito, aqui do Godot, em Inspetor, ó, tá vendo? Em Inspetor, tem aqui as opções, que seria as propriedades do nosso nó Mesh Insta. Então você vai vir aqui, ó, Mesh, nas propriedades do inspetor, onde está escrito vazio, vai adicionar, clica aqui nessa setinha e vai adicionar um novo cubo Mesh. Novo cubo Mesh. Como você pode perceber, ele já adicionou aqui um novo cubo Mesh. Então vamos lá então, para você entender. O Mesh Instance, você consegue criar objetos em 3D. Então você consegue criar um cubo, você também consegue criar aqui novo Sphere Mesh, ó. Você consegue criar uma esfera, você consegue criar um plano, que é só como se fosse uma folha de caderno, né? Tá vendo? Para navegar aqui no nosso cenário 3D, eu já falei na aula anterior, mas vou relembrar aqui, ó. Setinha do mouse com o botão direito, aqui na nossa área 3D, ó. Quando chegar aqui, você clica com o botão direito, e você já consegue movimentar o nosso cenário aqui, ó, a direção. Para você navegar, continua pressionando aqui para você movimentar e aperta a tecla W, a tecla S, a tecla A, a tecla D, a tecla E e a tecla Q. Com essas teclas, você consegue navegar no cenário aqui, ó, uma de cada vez, você consegue ir para uma direção, tá vendo? Então, só relembrando aqui, essas são as teclas, né, os atalhos aqui para você fazer a navegação aqui no nosso cenário 3D, nossa área janela 3D aqui. Então resumidamente é isso. O Mesh Insta é um lugar onde você consegue criar objetos, vários tipos de objetos. Então aqui a gente quer criar um cubo. Então seleciona um cubo aqui, ele vai adicionar o cubo em 3D. Você pode perceber que a luz aqui no nosso cenário, ela está escura, não tem. Por isso que o cubo está preto. Não é porque a cor do cubo é preto, não. É porque não tem luz no nosso cenário. Em volta aqui você enxerga o céu, mas tudo que está aqui no chão, tudo que está no nosso cenário está escuro porque não tem iluminação. Então vamos fazer o seguinte. Agora vamos adicionar
uma câmera. Então só recapitulando aqui, o Mesh Insta é um nó que você cria objetos em 3D, cubo, esferas. Então você consegue criar cilindro, ó, tem cilindro também, ó. Você pode vir aqui, tem cilindro, tem uma cápsula, tá vendo? Tem vários tipos de objetos aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso cubo. Então vamos adicionar aqui agora uma luz para clarear o nosso cenário. Você vem aqui em nó e adiciona escreve Light, que é a luz, né? Então aqui a gente tem três tipos de luz. Tem a luz direcional, tem a luz on e a luz spot. A luz direcional, o próprio nome diz, ela direciona, você consegue direcionar a luz para algum ângulo específico. Então aqui, como você adiciona, quando você adiciona ela, pode perceber que a luz ela está virada nessa direção dessa seta aqui, ó. Então tudo que tiver na direção dessa seta, ela tem iluminação. Tá vendo? Ó? Aqui nessa direção, ó, você consegue enxergar já a cor do cubo aqui, que no caso é branco. A gente não adicionou nenhuma cor nele, mas ele é branco. Mas como você pode perceber, em todas as outras regiões do nosso cubo, ó, até na parte de baixo, ele está escuro, está preto ainda. Por quê? Porque a luz está direcionada apenas para esse ângulo ali. Então, por isso que apenas esse ângulo a gente consegue enxergar. Quando você seleciona aqui a luz, você percebe que tem algumas cores aqui, né? Tem a vermelha, tem a verde e tem a azul. Nesse círculo aqui, não na setinha. Quando você seleciona alguma dessas cores aqui no círculo, clica com o botão do mouse e segura, ela se movimenta. E quando ela se movimenta, ela muda a direção que você está apontando essa luz aí, ó, tá vendo? Ó, então aqui ela já clareou esse lado e esse outro ângulo aqui também, porque a gente mudou a direção da luz. Se você apertar aqui clicar o verde e arrastar para outro canto, ela vai direcionando, tá vendo? Ela está clareando o nosso cenário. Então a gente precisa adicionar várias luzes no nosso cenário aqui para ter A gente precisa adicionar várias luzes no nosso cenário para ter uma boa iluminação. Senão você, ó, tá vendo? Então aqui eu só tenho uma iluminação nesse ângulo, não tenho no outro ângulo. Mas se eu virar aqui, selecionar a luz e virar ela para o outro ângulo, ó, automaticamente ela clareia desse lado aqui, mas também do outro lado fica escuro. Então o ideal é você adicionar dois nós, né? Um de cada lado, para ter iluminação de todos os lados. Então vamos adicionar aqui mais um nó, chamado o mesmo nó, Light e Direct Light. Você vai aqui adicionar, ó, tá vendo? Adicionou um novo nó. A setinha aqui, tá vendo que tem uma setinha aqui? Essa setinha você clica nela e arrasta para cima ou para os lados. Você consegue movimentar a luz e também a direção dela, clicando aqui e selecionando o nosso círculo para qualquer ângulo, ó. Agora sim, ó, selecionamos todos os ângulos dela. Do lado de baixo provavelmente deve estar escuro ainda, porque eu não adicionei nada aqui embaixo, né? Lá está escuro. Tem que adicionar um embaixo também, mas eu não vou adicionar não. Isso daqui é só para você entender que o nosso cenário ele precisa de uma iluminação. Então você precisa adicionar aqui a iluminação. Além de você criar um objeto, você precisa adicionar a iluminação. É basicamente o nosso mundo real aqui. Você precisa de iluminação, precisa de tudo que você precisa no nosso mundo real. Você precisa ter aqui dentro do nosso cenário 3D. Ele é uma representação da vida real, mas em 3D. Então, como você pode entender aqui, o Mesh Insta adiciona objeto. E para clarear o nosso cenário, a gente precisa ter uma luz, senão ele vai ficar sempre escuro. Vamos criar o chão do nosso cenário. A gente adicionou um cubo, mas vamos utilizar esse mesmo cubo para criar o nosso chão. Quando você seleciona aqui o nosso cubo em Mesh Insta, no nó, aqui nas propriedades dele agora, ele te mostra essas informações aqui, né? Onde você selecionou aqui o novo cubo Mesh, e descendo aqui, todo nó vai ter essas opções aqui de baixo, aqui, todos os nós.
geralmente vai estar escrito aqui o nome do nó, que no caso o Mesh Insta, ele é um nó 3D. Por que ele é um nó 3D? Porque você consegue adicionar ele você consegue visualizar todos os ângulos dele, 360 graus você consegue visualizar aqui. Então por isso que aqui quando você seleciona ele fica aqui marcado nó 3D, que é o Spatial. Eu vou falar um pouco mais nos vídeos mais para frente. Mas todo menu, todo nó, ele tem esse menu aqui. Então você vai vir aqui em Transform. Aqui em Transform a gente tem 3 opções aqui. Tem a translação. O que é a translação? A translação é o local que ela está posicionado aqui, tá vendo? Então você pode movimentar através dessa setinha aqui. Você seleciona essa setinha. Se você selecionar esse círculo, a setinha vai sumir. Então você tem que selecionar essa setinha aqui. Nessa setinha você consegue movimentar ele para lá, na vermelha para cá e na verde para cima ou para baixo. Então nessas setinhas aqui você consegue controlar o local que está o seu objeto aqui dentro do nosso campo 3D. Como você pode estar percebendo aqui, quando você movimenta o objeto, automaticamente a translação aqui ela muda. Então por quê? Porque cada quadradinho desse aqui é uma numeração. Então toda vez que você arrasta ele para um lado, ele está se movimentando em algum ângulo. Então aqui você consegue movimentar o seu objeto também, apenas alterando os números aqui, tá vendo? Eu seleciono aqui um número e vou adicionando. Se eu colocar aqui, vamos apagar tudo aqui e colocar 1. Ele se movimentou, então seleciona 1, pode selecionar, seleciona 2, 3, 4, 5, 6. Você pode colocar a numeração que você quiser. Se você colocar uma numeração muito longe, aqui muito grande, ele vai sumir lá para frente lá, porque você tem um limite de campo de visão aqui para ver, tá vendo? O nosso campo aqui em 3D, ele é infinito, mas a visualização do nosso Godot, ela tem um limite. A gente consegue aumentar esse limite aí, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas se você colocar aqui, por exemplo, 100, ela está muito distante, que a gente nem está enxergando direito, tá vendo? Ela está muito distante. Então vamos voltar ela aqui para o nosso 0, que ela vai vir, o 0 sempre vai ser o centro aqui, Então se todos ficar no 0, ele sempre vai estar no nosso centro do nosso jogo aqui, tá vendo? Então você consegue controlar por aqui. Então essa é a translação aqui do nosso objeto. Você consegue movimentar ele para lá e para cá, através dessa setinha ou através da numeração aqui, aumentando da escala. Temos também a rotação. A rotação, temos aqui a setinha que movimenta, né? E tem aqui esses círculos, tá vendo? Olha só, esses círculos que tem o verde, o vermelho e o azul é a mesma coisa. Você rotaciona ele em qualquer ângulo e da mesma forma você percebe que aqui também se movimenta. E como se movimenta esses números, você consegue alterar a rotação através da numeração também. Então não precisa ser só aqui. E essa rotação você consegue achar ela aqui, nesse menu onde tem esse círculo. Então você consegue movimentar o seu objeto aqui para qualquer ângulo que você queira. Tá vendo só? Temos 3 tipos, temos 3 ângulos aqui. Tem um ângulo vermelho, que no caso é o X, tem um ângulo azul, que é o Z, e tem um ângulo Y, que é essa direção aqui, né? A mesma direção, tá vendo? As mesmas direções. Então, através dessas direções, a gente consegue movimentar e também fazer o giro em 360 graus aqui dos nossos objetos. E também temos aqui uma outra função, que é a escala. Então a gente já sabe girar o nosso objeto, sabe movimentar no cenário e agora a gente consegue controlar o tamanho dele através da escala. Então tem aqui a escala 1, ele está na escala 1. Se eu aumentar para a escala 2 só aqui no X,
ele vai aumentar, vamos fazer assim, ó, vamos zerar tudo aqui de cima, zera todos eles, para entender um pouquinho melhor. Deixa tudo em zero, que ele vai ficar aqui no centro, aqui, ó, e zerado. Então, como você pode perceber, ó, quando você aumenta aqui para... Se deixar no 1, ele está os 4 lados iguais. Se eu colocar 3 aqui na escala X, que é no mesmo sentido da linha vermelha aqui, ó, ele cresceu só nessa linha vermelha. E a mesma coisa acontece nas outras escalas, na X e na Y. Então vamos lá, ó. Se eu aumentar aqui para 2, ele vai aumentar na escala Y para cima e para baixo, tá vendo? Ele aumentou o tamanho aqui. E na escala Z a mesma coisa, é a linha azul. Ele vai aumentar de acordo com essa linha azul aqui, nessa direção. Então vamos colocar aqui 10, tá vendo só? Aumentou para 10, ele aumentou o tamanho do objeto na escala Z, na linha azul. E além de você controlar por aqui, né, através dessa numeração aqui, você também consegue controlar o tamanho do objeto através desse menu aqui, ó, essa setinha. Quando você seleciona essa setinha, você percebe que aqui também embaixo muda, ó, tá vendo? Não tem mais a setinha, ó. A setinha é onde você controla a localização. E quando você seleciona essa outra setinha aqui, que tem uma para cima e outra para baixo, ele me dá um quadrado aqui, né? Um cubinho em cada lado. Sempre que você clica nele e seleciona e arrasta o mouse, ó, ele diminui o tamanho da nossa escala naquele ângulo que você escolheu. Então você pode escolher para lá, pode escolher para cá, e assim com todos os ângulos. E tem uma coisa muito importante também em relação à escala aqui, ó. Porque tudo que tiver dentro do nosso nó aqui, por exemplo, se eu jogar um novo cubo aqui dentro desse nó, quando eu diminuir a escala aqui, esse nó filho aqui, ele também vai diminuir. Então, para você deixar um padrão aqui no nó principal, o ideal é sempre você deixar a escala sempre igual do nó principal. Então, esse sempre primeiro nó aqui, você sempre deixa ela igual. Porque se você adicionar novos itens aqui, novos objetos aqui dentro desse nó aqui, ele vai deformar todos os seus nós. Então, vamos fazer um exemplo aqui para você ver. Ó. Vou adicionar aqui 2 e 2. Tá vendo só? Ele adicionou 2 e 2, então ele está meio achatado. O ideal para ele ficar igual, ou seria diminuir os 2 para 1, ou aumentar esse daqui para 2. Se eu aumentar para 2, ele está igual em todos os ângulos. Mas se eu diminuir para 1, quando eu adicionar um novo nó aqui, vou adicionar a mesma coisa, um Mesh Insta. Mesh Insta. Adicionei um novo Mesh Insta. Quando eu adicionei esse novo Mesh Insta, eu vou adicionar uma esfera. Não, é uma esfera. Adicionei uma nova esfera. Selecionei aqui para movimentar a setinha, movimentar essa nova esfera no cenário, né? Pode perceber que a esfera aqui, ela foi adicionada e ela está meio achatada também, tá vendo? Então, se eu vim aqui na escala dela, venho aqui em propriedades, né? Seleciona a esfera aqui, vem em transforms. Pode ver que ela está 1 em 1, mas ela está achatada. Se eu vim aqui no Mesh, aqui está errado, tá vendo? Então está a escala diferente. Então se eu deixar aqui para 2 e igualar, percebeu que a esfera agora ela ficou redondinha. Então foi isso que eu quis dizer para você, ó. Isso que eu quis te mostrar. Se você alterar a escala do nó pai, que é o principal, ele vai deformar todos os nós que é filho dele. Então, automaticamente, ele vai fazer isso. Então, o ideal é sempre você manter as mesmas escalas. Se você pode aumentar o tamanho que você quiser, você pode ir aumentando, mas desde que você deixe a escala deles todas iguais. Porque assim, você vai conseguir sempre manter a qualidade, né? E a mesma estrutura que é o objeto original. Mas vamos lá então. Mas aí se você quiser alterar só o objeto filho, a escala do objeto filho, aí não tem problema. Aí você pode vir aqui e adicionar, alterar só a escala do objeto filho, que o objeto pai não vai ser alterado. Então, resumidamente, é isso daí. A escala altera o tamanho do objeto, a rotação
aqui já fala, né? Ele rotaciona o objeto e com a translação você consegue movimentar o objeto aqui, alterar o lugar dele no nosso cenário 3D. Então, resumidamente é isso daí. Então, preste muita atenção nessa parte aqui da escala do nó principal, porque você pode deformar seu objeto, todos os outros objetos, e depois não sabe como que ele está deformado, ou por que ele está deformado, se aqui na escala do próprio objeto ele está tudo certinho. Mas é porque o objeto pai está deformado. Então agora aqui vamos criar um chão utilizando esse mesmo cubo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos excluir esse mesh aqui, vamos selecionar ele, que é a esfera, né? Vamos excluir ele, seleciona com o botão direito e vem aqui em excluir, ou então você apenas aperta a tecla delete no computador, que ele vai deletar também. Agora, na nossa escala aqui, vamos selecionar o nosso cubo e vamos voltar lá na escala lá. E nessa escala, vamos selecionar aqui 0,1. Não, 0,1 não. Vamos colocar 0,1. O que a gente fez? Achatou o nosso cubo e transformou ele num chão. Vamos aumentar a escala X para 30 e a escala Z também para 30. Então, como você pode perceber, a gente já criou um chão aqui para o nosso cenário. Se a gente vir aqui e executar o nosso projeto, a gente não salvou o nosso projeto. Vamos salvar aqui a nossa cena. Então, vem aqui com o botão direito e clica em salvar cena como Mesh Insta. Vamos salvar com o Mesh Insta mesmo. Pronto, já está salvo, agora a gente já consegue executar. Lembrando aí, se você estiver utilizando o projeto anterior, quando você dá o play aqui, ele vai executar aquela tela principal que você criou, porque você selecionou ela como cena atual. No nosso caso aqui, a gente apenas quer executar essa cena aqui, que é a segunda cena, que vai ser o nosso cenário. Vamos executar ela então. Executando ela, o que aconteceu? Não apareceu nada aqui na nossa visão, porque a gente não adicionou uma câmera. Lembra que no vídeo anterior eu ensinei como que adiciona uma câmera? Então, nesse vídeo aqui, vamos adicionar uma câmera também para poder enxergar o nosso cenário em 3D. Então, vamos vir aqui em adicionar um novo nó e escrever câmera. Adicionando uma nova câmera, criando uma nova câmera. Pronto, vamos navegar aqui e vamos selecionar a nossa câmera. Cadê a câmera? Vamos navegar até perto dela. Vamos chegar lá. Pronto. Ó, como a gente adicionou uma nova câmera, ela já está apontada aqui automaticamente para esse lado aqui, onde está o Sol. Vamos selecionar a câmera aqui, ó, e vir aqui em visualização. Pronto, a gente está enxergando do lado de dentro da câmera já. Então agora, se eu vir aqui e der um play, ele vai executar a nossa cena e já vai mostrar aqui a nossa câmera, tudo que a nossa câmera está vendo aqui. Aqui tem o nosso chão que a gente criou. Vamos movimentar a nossa câmera aqui. Vamos sair daqui, selecionar a câmera, desmarca aqui a visualização e vamos direcionar essa câmera. Aqui é a mesma coisa da translação aqui, ó. Todos os objetos têm a forma de navegar, ele movimentar aqui dentro do Godot é a mesma coisa. Você pode selecionar ele aqui e vir aqui em Transform, e aqui você tem as mesmas opções, ó, a escala, tem aqui a rotação e a translação. Então, no nosso caso, a gente só quer mudar a translação dele aqui e a rotação também. A escala a gente não vai mexer. Então, vamos selecionar aqui bem no cantinho aqui, ó, lembrando que você vai sempre enxergar o lado que a câmera estiver apontando. Então, tá vendo? Ela está apontando para cá. Então, ele vai enxergar esse campo de visão aqui, ó. Tudo que tiver aqui na frente, ela vai enxergar. Se você girar ela vai enxergar do mesmo jeito, ó. Qualquer ângulo que você virar, ela vai enxergar esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Então sempre você presta muita atenção nisso daí, porque às vezes você adiciona a câmera e ela está num ângulo que você não quer ver. Então você consegue controlar o ângulo através da rotação, através da translação, tá vendo? Já selecionamos a nossa câmera, vamos dar um play agora, né? Que a gente mudou ela de lugar e é para alterar o nosso cenário, tá vendo? Só já criamos aqui um cenário em 3D, onde a gente criou o chão e também a nossa câmera. Então a gente já consegue enxergar o nosso jogo aqui como se ele estivesse sendo executado. Esse aqui é o nosso cenário 3D.
Então, resumidamente, o que eu queria mostrar nesse vídeo aqui, era isso. Era sobre como adicionar um objeto, criar um cenário. Então, você pode vir aqui, adicionar quantos mesh instants você quiser e adicionando objetos. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar uma nova cena. Nessa nova cena, você seleciona aqui cena 3D. Não, vamos fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nessa mesma cena aqui que a gente está criando, vamos fazer assim, ó. Vamos selecionar o primeiro mesh insta aqui e excluir ele. Excluir não, vamos fazer assim, ó. Vamos vir aqui, selecionar ele e recortar ele. Vem e recorta. Seleciona aqui, ó. Recortar. Pronto. Agora, vamos adicionar aqui uma cena 3D. Você pode adicionar direto aqui ou você pode vir aqui em mais e selecionar aqui o Spatial. Tá vendo só? O Spatial, ele é a cena 3D. Então você pode adicionar ele aqui. Adicionou a nossa cena 3D. Se você vir aqui e tentar adicionar por aqui, ele vai ser a mesma coisa, tá vendo? Apareceu aqui, ó. Então ele tem uma cena 3D. Se você executar ele, não tem nada salvo, nem como a gente recortou aqui, ele ficou como uma nova cena. Lembra que quando eu fiz a alteração da escala lá do chão, todos os nossos filhos, eles também eram alterados com essa escala? Então, essa daqui é uma forma de você corrigir aquele erro lá. Então, você pode vir aqui e adicionar uma cena 3D, e dentro dessa cena 3D, em vez de você jogar o Mesh Insta, dentro dessa cena 3D aqui, em vez de você jogar a Mesh Insta direto aqui que nem a gente jogou, você cria a cena 3D e agora você vem e adiciona o Mesh Insta, entendeu? Você vem aqui, ó, clica aqui e adiciona o novo Mesh Insta. E aí com o Mesh Insta você vai lá, faz todo o procedimento do cubo, adicionamos o cubo e também podemos alterar aqui a escala o tanto que for, que toda vez que você selecionar aqui nossa cena 3D e adicionar uma nova mesh, essa mesh ela não vai ser deformada. Por que ela não vai ser deformada? Porque ela não é filha, essa mesh 2 aqui, ela não é filha dessa mesh que a gente fez a alteração. Então, como você pode ver, a gente adicionou dois meshes aqui. E mesmo adicionando um novo mesh, aqui sendo filho dessa cena 3D, ele não teve nenhum tipo de alteração aqui, igual ficou esse primeiro mesh aqui. Se eu vim aqui e adicionar ele como filho desse mesh que a gente alterou a escala, ele não alterou também, tá vendo? Ele não alterou aqui, né, dessa forma. Mas, por que ele não alterou? Porque quando eu criei esse mesh insta aqui segundo, ele criou como filho desse principal. E esse principal aqui, ó, a gente não alterou a escala dele, tá vendo? A escala dele continua a mesma coisa. Então ele apenas foi adicionado como um filho dessa principal desse formato aqui. Então ele não foi alterado. Se eu alterasse essa mesh aqui, a escala dela, aí esse daqui seria alterado. Mas ele não foi alterado. E aí o que acontece? Quando eu jogo ele dentro dessa mesh aqui, né, que a gente já alterou a escala dela. Quando você adiciona o nó filho, o padrão vai ser aquela alteração que você fez no nó pai. Então toda vez que você alterar o nó pai agora, automaticamente o nó filho vai ser alterado também. Igual aconteceu aqui, ó, tá vendo? A gente alterou o nó pai para 30, mas se eu diminuir ele para 20, o nó filho vai ser diminuído também, porque ele está dentro dessa mesh aqui. Se eu jogar aqui o nó pai e deixar toda a escala dele com 1, olha o que aconteceu com o nó filho. Basicamente ele sumiu aqui, porque ele foi todo esmagado, né? Porque o padrão dele, quando a gente jogou, porque o padrão do nó pai, quando a gente adicionou o nó filho, era aquela outra escala, 10 por 30 e 1. Então, essa é a escala. Então, resumidamente é isso daí. Você não pode alterar o nó pai, porque o nó filho também é alterado.
Então, resumidamente, era isso daí que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, que seria como adicionar os Mesh Insta, né, que são os objetos, e através desses objetos a gente consegue criar um cenário. Então, quero que você adicione um novo projeto e vem cena 3D. E aí daqui você começa a adicionar o nosso Mesh Insta e vai adicionando. Vamos adicionar aqui um novo cubo, fazer a alteração da escala dela normal, de 10 para 0,1 para 10, adicionamos aqui. Vamos adicionar também a câmera, tem que adicionar também a luz light direcional e apontar luz para o chão, né, para ficar mais claro que no ângulo onde conseguir enxergar o chão. Então, só com esses objetos aqui, se a gente vir aqui e der um play, vamos salvar aqui, né? Se a gente vir aqui e der um play, ó, ele vai mostrar para você o cenário que a gente acabou de criar. Adicionando mais uma mesh, vamos adicionar aqui Mesh Insta. E dentro dessa mesh, vamos adicionar uma esfera. Pronto, adicionamos uma esfera. Se você der um play agora, você vai conseguir enxergar aqui, olha só, a nossa esfera. Você também enxerga o chão, enxerga o sol. Então eu quero que você faça isso, treine fazer isso nesse vídeo aí, como exercício. Quero que você aprenda a criar um cenário com objetos ali. Isso é uma forma bem simples de você aprender a criar um cenário, porque, resumidamente, quando você vai criar um jogo, são esses os passos que você tem que seguir. Primeiro você vai criar o menu do seu jogo, né? Aí você também tem que criar o cenário, depois a gente vai criar o personagem, e depois a gente vai fazer o personagem andar dentro desse cenário aí. E no final do nosso projeto a gente vai ter o menu, vai ter um personagem que consegue andar em nosso cenário e também vamos criar inimigos. Então é isso aí. Resumidamente nesse vídeo era isso. Então você já sabe criar um menu e também você já sabe criar um cenário em 3D. No nosso próximo vídeo você vai aprender a dar um play aqui. Quando a gente der um play, ele vai selecionar a sua cena de menu e quando a gente clicar em iniciar jogo, automaticamente ele vai vir aqui para o nosso cenário, vai ser direcionado aqui para o nosso novo cenário que a gente criou agora. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo, que no próximo vídeo vamos dar continuidade aí. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.